Olá, seja bem-vindo a este programa Viver pela Fé. No programa de hoje, continuamos a acompanhar o apóstolo Jorge Tadeu, presidente e fundador de todo o Ministério Maná, que fez uma campanha com o título A Solução é Mateus 6,33. Então, você que está deste lado, preste muita atenção e ouça a palavra de Deus e o que Deus tem preparado para a sua vida. Eu dou um abraço, irmão, lá diga, meu irmão, sempre em frente com Jesus. E não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Aleluia. Baixe a sua cabeça para fazer mais uma oração. Sou eu que vou orar. Querido Pai Celestial, faz-me falar como os oráculos de Deus. Espírito Santo, desce sobre nós, para que a gente entenda a Tua palavra, para que grava as Tuas verdades no coração de cada um, para que a gente possa viver neste espírito de fé. Toda a gente diz comigo? Amém. Podemos sentar. Quem é que tem Bíblia? Então levanta a Bíblia e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, um filho de Deus. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Muito bem. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. E em específico eu quero falar sobre o Deus dos milagres financeiros. Todos os dias na televisão a gente vê, quem está para aturar isso, não é? As notícias como sobe isto, sobe aquilo. O governo arranjou mais 26.400 empregos para os amigos. Custa mais de 1.100.000.000 euros. E a gente fica revoltado. As ambulâncias não funcionam, morreram pessoas recentemente, e daí vai. Mas nós temos que criar um espírito de fé forte no nosso coração. E isso faz-se quando nós nos lembramos quem somos. Somos uma nova criatura. Saímos do lado de lá e agora estamos do lado de Deus. As maldições não são para nós. Nós somos do lado de Deus, as bênçãos são nossas. Não importa o que se passa do lado de lá, nós vencemos sempre. E não vencemos porque somos bons, somos campeões, não. Vencemos porque o campeão está connosco. E Deus quer e precisa que a igreja seja forte financeiramente. Porque é com o dinheiro dos crentes que nós estamos a fazer muitas obras. Estamos a ampliar obras aqui. Estamos a pôr mais pessoas a tempo integral. Estamos a ir para outros países. Gastamos uma nota bem grande nas estações de televisão, que são bombas atómicas
nos países onde nós pregamos o Evangelho através da televisão. Mas Deus só é honrado se nós não estivermos preocupados, sempre a pensar no dinheiro. Isto posso gastar, não posso, vou ao restaurante e não quero entradas porque isso é caro. Não posso comer, no final não posso comer doce porque também fica muito caro. Não. Mateus 6,33 diz, Mateus 6 diz, não andeis preocupados com as coisas deste mundo, mas ponhamos Deus em primeiro lugar e a sua justiça, tudo o resto nos é acrescentado. Posso ouvir amém? E portanto esta fé tem que estar permanentemente no nosso coração. E Deus hoje quer imprimir no nosso coração este espírito. Deus diz, eu sou Deus de milagres. A maior parte de nós sabe a lei de semear e colher. E também não só sabemos, mas praticamos isso. Mas sabe uma coisa? Há um passo mais à frente, que é de acreditar que cada semente vai gerar um milagre grande na minha vida. Posso ver amém? Porque Deus é um Deus de milagres. E há uma frase que Deus colocou no meu coração e tem ardido nos últimos dias, que é assim, que é o foco da lição na área das finanças, é o seguinte: sempre que Deus quer fazer um milagre financeiro na nossa vida, Ele nos manda fazer qualquer coisa. Dito de outra forma, sempre que Deus me manda fazer alguma coisa, é porque Ele tem um milagre para mim. Porque o que eu fizer é uma semente. Veja, por exemplo, Abraão. Abraão não tinha igreja, não havia igrejas, não havia Bíblia. Quando Deus lhe apareceu, disse, sai da tua parentela. E ele saiu. Saiu da zona de conforto. O pai era próspero. E não percebeu, porque é que tu não segues o nosso negócio de família? Não, eu sigo este Deus. Mas ele não tinha filhos. E a mulher sempre foi séria, ele já tinha 80 anos e ele já tinha 100, ou coisa assim. E Deus lhe apareceu e disse, tu vais ter um filho. E depois, mais tarde disse, tu serás o pai de muitas nações. E foi preciso Deus ajudá-lo a acreditar, visualizando-se, olhando para as estrelas e pensando que cada estrela é um filho, falando as coisas que não são e acreditando. E depois que o milagre fantástico aconteceu, ter nascido um filho, da alegria, de certeza enorme, tanto da parte dele como da esposa, o miúdo foi crescendo. Que alegria, como Deus é bom. Deus é maravilhoso, aleluia. E um dia, o mesmo Deus que lhe disse que o ia abençoar, chamou e disse, Abraão. E Abraão, todo contente, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Dá-me o teu filho. Dá-me o teu filho. Aí é que Deus queria ver quanto é que Abraão acreditava. É fácil dar 10, 20, 30, 50, 100 euros. 1000 euros, depende de cada pessoa. Mas quando Deus me pede aquilo que é o mais caro, aquilo que mais me custa ganhar, aquilo que para mim é incalculável, aí é que Deus vai ver quanto é que acreditamos. E o recado de Deus é este: Deus nunca pede nada, por maior que seja, para te roubar, para te tirar, para ficares mais fraco.
Sempre que Deus te pede, principalmente uma coisa que para ti é muito valiosa, é porque Deus quer multiplicar isso de tal maneira que venha um milagre como tu nunca sonhaste. Sempre que Deus pede alguma coisa importante, é porque Deus tem um milagre muito grande para a tua vida. Eu sei por experiência própria. Estou-me a lembrar de uma senhora, irmã nossa. Há uns bons anos atrás, dizia-me assim, estava eu ainda pregava em Alvalade, e ela dizia, sabe, apóstolo, eu sou reformada, vivo bem, glória a Deus, e tive uma série de meses a guardar um dinheiro para fazer um cruzeiro, aqueles navios grandes, que vai pelo Mediterrâneo visitar esta ilha, aquela outra, era um sonho dela. E então ela chegou a dezembro e tinha o dinheiro e já ia comprar o bilhete. E diz que num domingo, Deus, ela estava na igreja e Deus disse, pega nesse dinheiro e dá ao apóstolo, para ele viajar e fazer o meu trabalho. E a irmã disse, apóstolo, foi tão fácil. Quando a gente ama alguém, é tão fácil dar o nosso melhor. É tão fácil dar aquilo que nunca tivemos quando éramos pequenos ou bebés, porque os nossos pais não podiam, mas agora podemos. É tão fácil dar aos nossos filhos porque a gente os ama. E a irmã disse, apóstolo, eu dei com tanta alegria, nem sequer esperei. Muitos dias vim à igreja e semeei. E depois ela disse, sabe o que é que aconteceu? Claro, eu não sei. O apóstolo não sabia de nada, parou a reunião e disse assim, irmãos, aquilo que você semear, por ser um sonho, se é o seu sonho, você dá o seu sonho, o seu Isaac, o seu melhor. Não desista do seu sonho, porque Deus não lhe quer tirar esse sonho, só quer multiplicar. E ele disse, olha, é isso. Então ela disse que, inexplicavelmente, vieram pessoas e lhe deram dinheiro de tal maneira que ela comprou o bilhete executivo, primeira classe. E depois deram-lhe mais dinheiro, ela ficou com muito mais dinheiro do que jamais ela tinha sonhado. Portanto, o recado é este. Quando Deus nos pede algo para nós é importante, é para Deus fazer um milagre na nossa vida. Aleluia! Pedro era pescador e a maior parte de nós conhece a história. Tinha um barco e Jesus pegou no barco de Pedro e não usou o barco para fazer negócio. Afastou o barco um bocadinho porque assim na praia ele alcançava a multidão que estava lá para o ouvir. E era muita gente. E ele pregou o Evangelho. E no final, chamou Pedro e disse, Pedro, vai para o mar alto, que é onde está o peixe grande, e lança as redes para pescar. O que é que o Pedro disse? Mestre, eu sou profissional, eu sei que esta não é a hora certa, a lua não está certa para pescar, a maré, tudo isso. Mas depois ele lembrou-se, mas espera lá, quem sou eu para falar isto? Este homem que já curou os paralíticos, deu vista aos cegos para aí fora. E ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse, Senhor, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O que é fé? É um espírito de acreditar, não pôr dúvidas, não aceitar reticências, não dar ouvidos ao diabo. Oh, cuidado que ainda te vai fazer falta. É um espírito de fé. Deus fala, Senhor, a tua palavra me basta. E ele foi. Foi e sabemos o que aconteceu. Colheu uma quantidade tão grande de peixe que o barco dele ia se afundando. Mas sabes, o extraordinário
é a seguir o que aconteceu. Ele chamou os amigos. E também os amigos chegaram com o barco cheio. E isso para mim me diz algo extraordinário. Deus não só quer abençoar a ti, meu irmão, mas quer usar-se a ti com essa unção para que os teus amigos também sejam abençoados, querem acreditar, quer não, eles também vão ser tocados por Deus. Vão ficar com os barcos cheios em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E esta lição ainda tem outra coisa importante a de ser dita. Que Jesus também falou em Mateus, não me lembro onde, 29, para aí, não sei. Não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, campos, por amor de mim, do Evangelho, não receba 100 vezes tanto. É que Jesus pegou no barco, não foi para negócio, para fim pessoal, foi para pregar o Evangelho. E quando nós semeamos com alegria, damos ouvidos à voz de Deus, dá-me isto, dá-me aquilo, Deus transforma esse dinheiro em quê? Igrejas novas. Acabamos, ainda estamos a arrumar em umas tantas igrejas, estamos a remodelar outras tantas, estamos a ir para tantos sítios, por gente de tempo integral. Para que é que serve o dinheiro? É para isso. E na volta, Deus enche o barco de cada irmão. Aleluia! Aleluia! Uma viúva em Sarepta. Só tinha um bocadinho de farinha e de azeite, ia fazer o último pão ao bolo, ia sentar e morrer com o seu filhinho. Mas Deus sabe todas as coisas. Diga comigo, Deus é muito bom. E Deus sabe todas as coisas. E nada é por acaso, irmãos. Então, o que é que Deus fez? Disse ao profeta, também não me lembro qual deles é, o Elias ou Eliseu, para ir lá para a casa da mulher, a viúva, e disse, ela te vai dar de comer. Então Deus não sabia que ela não tinha nada? Sabia. Deus sabe tudo. Mas também Deus sabe que Ele é um Deus de milagres. E que se o profeta obedecesse e a mulher obedecesse, eles iam provocar um milagre. Então ele foi. Quem sabe a pensar, chego lá, tenho um caldo verde com chouriço, um bacalhau assado com batatas a murro, sei lá. Chega lá e a senhora dá-lhe de água, ele pediu, e depois dá-me de comer, e ele diz, não tenho. Estás a ver aqui este bocado de farinha, azeite, vou fazer o último pão, vou eu comer e o meu filho, depois vamos morrer. E de repente, o Espírito de Deus vem ao profeta e diz assim, fala isto. E ele falou, fala o teu pão primeiro, mas dá primeiro para mim. Olha o descarado. É por isso que há muita gente no mundo que não percebe nada de nada, um bando de palermas, cada vez mais rotos. Porquê que Deus pôs na boca do profeta dizer à mulher, dá primeiro para mim? Porque ele era o representante de Deus. A mulher não tinha tempo de ir à igreja, a igreja foi à casa dela. Antes de gastar a tua semente, semeia primeiro. Se comes a tua semente, não tens colheita. Quem é que está a perceber? Diga amém. E ela acreditou. E o que é que ela fez? Exatamente o que o profeta disse. E sabemos que nada faltou naquela casa. Todos os dias aparecia farinha e azeite. Eu já vi literalmente, várias vezes, até muitas, Deus multiplicar comida, arroz, etc. Das coisas mais interessantes foi quando Deus multiplicou arroz de marisco.
Por mais que tirasse da panela, ela nunca acabava. Foi muito engraçado. Portanto, não foi só o arroz, foi o marisco. Mas o ponto é este. Deus sabe todas as coisas. E Deus quer fazer milagre na vida do crente. O diabo goza a Deus quando há crentes no mundo que sofrem pobreza e é de mão estendida a pedir esmola, a queixar-se disto, daquilo, daquilo outro. O diabo disse: ó Deus, afinal, o teu povo é um bando de palermas, tu não consegues ajudá-los. É uma coisa que Deus não admite. Deus só é honrado quando nós, ao fazermos a palavra, Deus consegue fazer milagres grandes na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Temos a outra senhora, que também estava numa situação ultra difícil. Ela, casada com um profeta, que morreu, deixou dívidas. Naquele tempo, as senhoras não trabalhavam. E, portanto, os credores foram lá bater à porta e dizem: ou me dás o dinheiro, ou tenho que levar os teus filhos para os vender. Sabe, às vezes a gente tem que pensar bem. Como é que estava o estado de espírito da senhora? Se fosse seu filho, e pior ainda, se fosse a sua filha, para ser vendida como escrava, sabe o que é que significava? Ia ser prostituta. Às vezes a gente tem que ler a Bíblia esperando um bocadinho, pensando: o que é que está aqui a acontecer? E a mulher desesperada fez uma coisa muito sábia, foi falar com o homem de Deus. E ele também ficou aflito. Mas de repente o Espírito veio a ele e diz assim: Senhor, o que é que tens lá em casa? Não tenho nada, só tenho uma botija, um frascozinho de azeite. Na altura o azeite não era uma coisa barata como agora. Ele disse: ok, vai pedir vasos vazios aos teus vizinhos. E muitos. E o maior possível. Pões aqui dentro de casa e depois fechas as portas e tu e os teus filhos pegam no vaso pequenino e enchem cada um dos vasos grandes. Lá está o profeta maluco. Já viu? Mas não é que Deus fez esse milagre? Deus é o Deus que multiplica. Deus é o Deus que abre um caminho, não há caminho. Deus é aquele que faz aquilo que não cabe na tua cabeça, na minha, porque nós não somos nada. Ele é que é o grande Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E olha o interessante. Suponhamos que este meu copo era o tal vaso. Ela foi e despejou este azeite no primeiro vaso, grande. E este copo, ou este vaso, não esvaziava. Foi para o vaso número 2. Aconteceu a mesma coisa, ficou cheio. E este botijazinha, este copo, não esvaziava. Foi para o vaso 3 e por aí fora, até todos os vasos grandes foram cheios. Curiosamente, quando todos ficaram cheios, este deixou de funcionar. Porque Deus sabe tudo. Já não era preciso. Então, ela chamou o profeta: olha, aconteceu isso. Ele disse: então vai, vende o azeite, paga as dívidas e vive disso. E ela viveu longos anos com base nesse milagre. Eu conheci um irmão, há uns bons anos atrás, né, da Igreja Maná, foi visitar Alvalade. Já chegou no final. Então eu já ia a sair e ele apanhou-me: apóstolo, eu preciso semear. Então, mas, eu preciso semear, eu tenho uma propriedade que eu tenho que vender, eu tenho que ir para o Brasil, não sei o quê. Bem, então semeei lá orei.
Passado uns meses, estava eu no Brasil e ele veio a uma das reuniões onde eu fui. Ele contou-me que aquele dinheiro que ele subiu, passado aqueles meses, não era mais de um ano, todos os meses aparecia multiplicado. Todos os meses. Porquê? Diz assim, porque Deus é Deus de milagres. Põe a mão no peito, feche os olhos e digam comigo: Deus, Tu és soberano, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus do impossível, o Deus de milagres. Eis que hoje mesmo eu vou semear o meu melhor, porque eu acredito no homem de Deus. Eu acredito que hoje a minha semente vai abrir as janelas dos céus. Amém, amém. Agora, antes de vir aqui ao altar, para trazer a sua oferta, deixe-lhes falar mais uma vez de um projeto chamado Promessas de Fé. Grande parte da igreja já entrou neste projeto. É um projeto de fé. Consiste em o irmão dizer assim: eu vou semear isto com fé, para sair da pasmaceira financeira onde eu estou. Eu vou viver de sementes e não de salário. Eu vou viver pelo sistema de Deus. Então, ele todos os meses dá uma quantia. E o que é que Deus vai fazer? Vai multiplicar, porque é chamada uma promessa de fé. O que é que acontece? Muita gente, eu próprio, que tinha empréstimos para pagar carros, máquinas, mobílias, até casas, estava a ser pesado por causa do custo da vida. Decidiu usar desta promessa de fé e dizer: ó Deus, eu acredito que com esta semente Tu vais-me fazer com que esse empréstimo se pague muito rapidamente ou desapareça. E sempre funciona. Ou simplesmente o nível padrão de vida aumenta, para que a pessoa não esteja sempre cinto apertado. Agora você diz: como é que o dinheiro aparece? Não sei. Eu não sei como é que o Pedro andou por cima das águas. Não sei. Quando eu cheguei a Portugal, eu estava habituado, eu era engenheiro. Eu ganhava lá fora 3 vezes mais. E o custo da comida, gasolina e da casa era metade lá fora. Então para mim foi um choque. Então o que é que eu fiz? Exatamente isto que eu vos estou a ensinar. Foi aí que eu fui ter com Deus, também pedi dinheiro e Deus disse: dinheiro não vem por orar, vem por semear. Foi aí que eu aprendi muitas lições. E lembro que um dia Deus disse: faz as contas. Eu sou engenheiro, fazia contas. Ao fim do ano, eu só tinha um emprego. Somando tudo o que tinha vindo parar a mim, eu recebi mais de 2,5 vezes o meu salário. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Põe a mão no peito e diz: Senhor, hoje mesmo vou esticar a minha fé. Vou semear com fé, com o espírito de fé, acreditando que esta semente vai produzir um milagre, vai abrir portas na minha vida. Ponta o dedo para baixo, Satanás. Eu me rio na tua cara. Estás derrotado debaixo dos meus pés. Liberta as minhas bênçãos. Sai da minha frente. Agora falamos aos anjos. Anjos, vão buscar as bênçãos que Deus tem reservadas para mim. Amém. E amém. Aleluia. Prepara a sua semente de fé. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Vou pedir aos bispos para vir aqui à frente. Quem está preparado pode ficar de pé. E cantando alegremente, vir pelo vosso lado direito, semear com alegria. Aleluia. Podemos começar a vir. Fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, Jesus Cristo. Dê a sua mão sobre essas ofertas. E digam comigo, Senhor Jesus, semeei com gratidão por tudo que fizeste. Semeio com fé, porque eu acredito que tens um milagre para mim. Agora sou eu. Senhor Jesus, estamos aqui na tua casa. E a tua palavra nos basta, Senhor. Tu dizes, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. A tua palavra diz que tu és um Deus de milagres. E por isso eu decreto milagre para todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
Pode sentar. E hoje este estudo chama-se A Autoridade do Crente. No sábado vai ser a autoridade da igreja. O que aconteceu foi que nesses últimos dias eu estava a buscar a Deus. O que é que Deus quer que eu fale? E foi uma palavra, como se diz na Bíblia, uma palavra rema. De repente eu vi até coisas que eu nunca tinha visto desta maneira. E é o que eu vou ensinar no sábado. Nunca tinha visto desta maneira, como Deus me mostrou. A autoridade da igreja. Mas nós não vamos conseguir usar a autoridade da igreja sem primeiro entender a autoridade que nós temos. E para muitos de nós, isto não é novo. Mas também, o bife que eu comi ontem, eu comi. E quando o homem me trouxe, eu já sei que é um bife. Não, eu comi. Esta palavra da autoridade do crente é o terror do inferno. Quando no início da nossa igreja eu pregava isto, aconteciam coisas mirabolantes. Estou-me a lembrar que uma vez estava no Brasil, numa igreja muito grande, e tinha um armazém, um galpão, é uma coisa que não tem paredes laterais, só tem uma cobertura por causa do sol. E parece que caíam pedras quando eu comecei a ensinar isto. Mas foram lá pessoas que não estavam lá, eram demónios. Outra vez estava num bairro enorme, que é uma cidade ligada como se fosse Amadora, mas de São Paulo, num pavilhão grande. E começa a falar desta matéria e vem de lá uma tempestade. O vento ciclónico entrava pelo recinto desportivo adentro, chovia lá dentro. E o pastor pega no microfone e diz: graças te dou, Senhor, pela chuva. Eu disse: este gajo não percebe, quando o diabo aparece ainda agradece a Deus. Eu pego no microfone e digo: eu quebro o teu poder, Satanás, em nome de Jesus. De repente, era o diabo. Ele detesta esta verdade que eu vou ensinar hoje. Então, se você que está a ouvir esta mensagem ainda não anda com Deus, você tem que fazer atenção a Mateus 6,33. Não andeis inquietos com o que haveis de comer, etc. Mas busque Deus. Em Deus está a solução. Põe Ele em primeiro lugar. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, você precisa nascer de novo. Nascer de novo não é entrar na barriga da mãe. É nascer do Espírito. Hoje no mundo, cada vez há mais pessoas a entenderem que há um mundo diferente deste que se vê. É o mundo do Espírito. E é lá onde tudo acontece. É? E eu preciso de entregar a vida a Jesus para eu sair da zona de maldição. O mundo está debaixo de maldições. O diabo é que é o príncipe deste mundo. E Deuteronômio 28, do 15 em diante, escreve tudo o que está a passar na terra agora está lá, é só chatices. Mas quando a pessoa se volta para Deus, tudo muda para essa pessoa. Agora, o que nós temos que entender é que temos que ficar com Deus. Não é um pé cá e um pé lá. Vir à igreja e depois, durante a semana, continua a ser como antes. Não. Agora, se você já é um crente, já nasceu de novo, precisa ter um espírito de fé, como eu já disse há pouco, a fé que vence o mundo. Consiste em você gravar no seu coração certas verdades, de maneira que aquilo fica automático. Você precisa ouvir tantas vezes. Eu no outro dia estava a falar, não me lembro com quem, que percebe de karatê. E diz que os alunos
vão para a escola de Karatê, estão pelo menos um ano a fazer sempre os mesmos exercícios. Não passa daquilo. E alguns ficam tão chateados, é só isto? É, porque enquanto tu não tiveres isto gravado no teu coração, de modo que tu ages por instinto, então não tens nada. O espírito de fé é a mesma coisa. Uma pessoa que tenha uma boa base de karatê, se ele é atacado automaticamente, ele se defende. Não fica a pensar, como é que é aquela lição? Isso é que é o espírito de fé. Estava a falar com um certo bispo e também com alguns irmãos, porque nós começámos a incrementar, eu comecei a instituir isto das igrejas, e eles diziam assim, apóstolo, é interessante, parece que entrou aqui dentro qualquer coisa. Um até dizia, parece que eu tomei chá quente. É a unção. Isso é que é o espírito de fé. E esse espírito vem quando nós nos lembramos que já não sou deste mundo. Eu sou do outro mundo, com o mundo de Deus. Eu fui liberto do poder das trevas que paira aqui, que opera nas pessoas, que faz com que os governantes, como os dias de hoje, não se fala de outra coisa, são ladrões, são mentirosos. E as pessoas sofrem, porque essas pessoas que estão nos lugares de chefia são controlados, movidos por demónios de avareza, de maldade, etc. Mas quando entregamos a vida a Jesus, saímos dessa zona. Eu passo também a ter autoridade sobre os poderes das trevas. Efésios 6. Vamos abrir a Bíblia, Efésios 6:10. E digam todos comigo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Ou seja, fique forte no poder de Deus. Continuemos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, das armas de Deus. Agora sou eu. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não tem que lutar contra pessoas. Contra a política. Sindicatos, etc. Mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, no mundo do Espírito. E depois a seguir fala das armas, a espada, o louvor, etc. Então olha para mim. Um exemplo que me ajuda e com certeza ajuda a todos é o exemplo do toureiro. O toureiro, em Portugal e em Espanha, não é? Vai lutar contra o touro, que é um bicho com muito peso, muita força, e com chifres que são terríveis. Então, essa luta consiste em o toureiro abanar uma capa vermelha e enganar o bicho. Olé, olé, olé! Eu posso imaginar o toureiro a falar assim, a tua mãe é uma grandíssima vaca. Por acaso é, não é? Mas percebe a piada. Ah, é? Estás a insultar a minha mãe? E vai e investe contra a capa. Porquê? Porque ele está enganado. Pensa que o inimigo é a capa. Conta-se a história, eu conto, que um touro converteu-se no tempo que eu ainda era pastor na Praça de Espanha.
Então ele levou umas cassetes e tinha uns auriculares e foi para Madrid. E quando chegou a Madrid, ele foi convocado para ir para a arena. E quando aparece lá o toureiro, o campeão dos toureiros, a capa vermelha, olé, 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 o touro dizia: eu sei muito bem que a capa não é o meu inimigo. E, agora como vou dizer, aconteceu mesmo. O touro, com o chifre, rasgou o peito do homem que saiu dali morto. A lição é esta: as pessoas andam enganadas. Por exemplo, agora aqui na Europa há um suruburu porque a Europa, os líderes da Europa andam a dizer que o Trump agora é amigo do Putin, que o Putin é um grandíssimo isto, aquilo, aquilo outro, e que agora como é que é possível? E veio o vice-presidente da América e disse que ele, à frente deles, que eles eram estúpidos. Disse mesmo. Que enganava o povo. E que o inimigo deles não era o Putin. Disse. Está gravado. O inimigo é vocês mesmo. Que fazem propaganda falsa e têm medo de que outros venham dizer as verdades. Vocês é que são o inimigo. Isso deu um escândalo. Mas sabes uma coisa engraçada, meu irmão? Este vice-presidente só está a dizer aquilo que já dizem lá fora há 10 anos. Lá fora diz que nós, aqui na Europa, somos estúpidos, governados por estúpidos, por imbecis, por gente que não tem a mínima de decência, fora a coisa do género e do sexo. E o povo, grande parte dos jornalistas, acredita nessas mentiras. Quando há um jornal que diz as verdades, a pessoa pensa: teoria da conspiração. Estamos numa nuvem na Europa de notícias falsas. Um alto dignatário do governo americano, durante 38 anos, ele foi do governo mais do topo da América, durante vários presidentes da República. Ele diz em todas as conferências que não foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, foi a Ucrânia que invadiu a Rússia. E é verdade. E foi a América que fez isso, pôs lá mísseis voltados para a Rússia, para dividir a Rússia em 14 países. Mas estou a dizer isto porquê? Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é que essa gente anda a fazer? Capas vermelhas, olé, olé, olé. Depois inventam coisas para ir pôr mais impostos. É só para isso. E há um mundo do espírito onde existem não só o diabo, mas o seu exército, que está muito bem organizado. E através, vamos dizer, dos seus generais, coronéis, majores, capitães, etc., ocupa região após região. E porquê é que eles detestam uma igreja que saiba ou que pregue isto? Porque estamos a desmascará-los. É porque quem manda agora somos nós. Ao nome de Jesus, essa bicharada toda tem que dobrar o seu joelho. Maior é o nome de Jesus que qualquer outro nome. Nem no céu, nem na terra há outro nome pelo qual há salvação. Então, nós, crentes, temos que saber ou relembrar estas verdades para assumir comando sobre as coisas que se passam na nossa vida. Há gente crente no mundo que se conforma com a vida. Oh, aleluia! Há muitos anos atrás havia uma música italiana, estava na moda. Que será, será? Como quem diz? Paciência? É assim? Não, não há paciência nenhuma. Nós recebemos autoridade e poder para vencermos na nossa vida privada e para libertar os cativos, os nossos amigos, colegas, etc.
Posso ouvir amém? Estas pessoas que cometem crimes, que cometem maldades, elas são instigadas por demónios. Então, quando falamos de sociedades secretas, que é sobre isso que eu também vou falar, essas pessoas fazem pactos com Satã e trazem pessoas, normalmente é mulheres ou crianças, para as sacrificar. Isso acontece nos Estados Unidos, na Irlanda, na Inglaterra e daí vai. Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, mas eu tenho certeza que você que está deste lado está gostando muito de acompanhar esta campanha com o apóstolo Jorge Tadeu, com o título A Solução é Mateus 6,33. Não perca o nosso próximo programa para continuar acompanhando esta campanha. Estou te esperando.